do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado, sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. No último dia 3 de outubro, completou 215 anos que um espírito nobre veio à Terra, numa missão célebre, uma missão gloriosa. É em comemoração ao aniversário de nascimento deste homem que hoje nós vamos falar a respeito da sua vida. Eu sei que muitos aqui conhecem os fatos da sua vida. E o ano passado nós também fizemos este estudo, mas vamos ter a oportunidade de relembrar. Porque pouca coisa disso foi falado no filme que nós vimos este ano. E aqueles que ainda não sabem, não conhecem os fatos relevantes desses 65 anos de existência em que ele passou aqui conosco na Terra, agora vão ter a oportunidade, então, de conhecer. E vamos começar trazendo as palavras muito justas de Chico Xavier, quando, próximo ao aniversário de Allan Kardec, foi convidado a falar algumas palavras a respeito deste espírito tão nobre. Por muito que sejam expressivas as palavras que eu venha a dizer a respeito de Allan Kardec, elas ainda serão pálidas para criar em nosso espírito o respeito, a admiração, o carinho e o amor com que não apenas anualmente, mas todos os dias nos lembramos deste homem admirável, cuja herança para a humanidade representa um patrimônio de paz e luz. Essas palavras estão no livro Até Sempre, Chico Xavier, de Nena Gaudi. Muitos autores publicaram livros a respeito da biografia de Allan Kardec. Mas nós escolhemos esses para tirar os apontamentos que hoje iremos fazer. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito Humberto de Campos relata que no decorrer do século XVIII, muitas assembleias, reuniões de espíritos foram feitas no plano espiritual. Nelas estavam presentes guias espirituais de todas as pátrias do orbe terrestre. E, além disso, outros espíritos que, de alguma maneira, tinham comprometimento com o aperfeiçoamento da humanidade. No último dia daquele século, uma dessas assembleias se realizou. Isso porque o século seguinte, o século XIX, seria um palco de novos acontecimentos que iriam impulsionar o progresso espiritual da humanidade. No século XIX, Jesus faria cumprir a sua promessa, narrada no seu Evangelho e anotada por João no capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador que ficará convosco para sempre. Era necessário que tudo corresse como planejado. E para isso o plano espiritual trabalhava, para a chegada de uma nova era, a era da fraternidade, a era da luz. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor, para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados. Naquela assembleia do último dia do século XVIII,
eles iriam conhecer um missionário que viria trazer as novas verdades. E assim, na cidade francesa de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, nasce um menino, que foi registrado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Na França, este menino viveu com seus pais, iniciou seus estudos e por lá permaneceu até completar 10 anos de idade. Em 1814, com 10 anos de idade, foi enviado por seus pais para a cidade de Yverdon, na Suíça, onde estava instalado o Instituto Pestalozzi, que seria sua nova escola. Desde que lá chegou, o garoto Hippolyte se identificou imediatamente com a metodologia de ensino do professor Pestalozzi. Este professor tinha um lema: o amor é o eterno fundamento da educação. Dotado de uma inteligência muito grande, logo ele demonstrou que tinha vocação para educar. E se destacou dos demais alunos, se transformou no discípulo fiel de Pestalozzi. E já com 14 anos, assumiu para si a responsabilidade de auxiliar os outros alunos que não tinham a mesma facilidade de aprendizado que ele. Foi como uma espécie de monitor. Inclusive, substituía o professor Pestalozzi quando ele precisava estar fora do instituto. Lá, ele aprendeu todos os ramos do conhecimento humano, várias ciências, muitos idiomas. Aquele pequeno universo humano influenciou na construção da sua personalidade. Quando saiu de lá, tinha uma cultura sólida, diversificada. E é por isso que muitos biógrafos de Allan Kardec consideram Pestalozzi o pai espiritual do professor Rivail e, mais tarde, de Allan Kardec. Nessa escola se lhe desenvolveram as ideias que fariam dele um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. Ali, onde a coação não existia, permitindo ao aluno expandir suas forças em germens, Rivail aprendeu a pedagogia inteligente, não atrofiadora da mente juvenil. Não se sabe bem ao certo quando ele saiu da Suíça e retornou para a França. O fato é que, com 18 anos, ele já estava de volta à França. E iniciou ali a sua carreira de magistério e tradutor de livros. Com apenas 19 anos, lançou o seu primeiro livro, Curso Prático e Teórico de Aritmética, com sucesso imediato. Sucesso imediato devido à alta qualidade pedagógica. Este livro foi editado por 52 anos seguidos. E depois de sua desencarnação, durante ainda 7 anos. Começou a frequentar a Sociedade de Magnetismo de Paris, tornando-se magnetizador. Aos 22 anos, fundou o Instituto Técnico Rivail, no modelo do recém-extinto Instituto de Yverdon. Em 1831, já agora com 27 anos, publicou outros 2 livros. Foi premiado pela Real Academia de Ciências de Arras com a monografia Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? E conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, Amélie Gabrielle, a professora de Letras e Belas Artes, que publicava vários livros e alcançava destaque.
Essa professora chamou a atenção do ilustre educador francês. E não demorou muito para que eles se casassem. Quando se casaram, Amélie Gabrielle tinha 37 anos, ele 28. Ela é 9 anos mais velha do que o marido. Mas ela não foi apenas a esposa, foi a amiga, colaboradora, a fiel incentivadora do marido. O professor Rivail e a Amélie Gabrielle se casaram em 6 de fevereiro de 1832 e passam a residir no Instituto Técnico Rivail. Ele, mais tarde, também declarou como que a sua esposa foi a sua incentivadora, a tal ponto de ser considerada a maior divulgadora da doutrina espírita e a maior colaboradora de Kardec. Minha mulher me secundou em minha tarefa laboriosa, como faz ainda por um trabalho muitas vezes acima de suas forças, sacrificando sem pesar os prazeres e distrações do mundo, aos quais sua posição de família a tinham habituado. Amélie Gabrielle faleceu 14 anos depois do marido, com 88 anos de idade, em 1883. O próprio Allan Kardec relata no livro Obras Póstumas como foi o seu encontro com o fenômeno das mesas girantes. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Rivail tinha então 50 anos de idade. Ele se encontrou na rua com um magnetizador, o professor Fortier. E foi o professor Fortier quem lhe falou a respeito do fenômeno das mesas girantes. Mas contou que as mesas giravam, mas relacionou o fenômeno com o magnetismo. E Rivail, magnetizador, analisou se o fluido magnético é um fluido elétrico. Pode sim, imantado sobre um corpo inerte, fazê-lo mover-se. Mas, alguns tempos depois, professor Fortier de novo se encontrou com o professor Rivail e disse que não só as mesas podiam girar, mas também que podiam falar. Que quando perguntadas, respondiam. Nisso, o magnetizador não pôde acreditar. Disse ele que, quando lhe provassem que uma mesa tivesse cérebro para ser induzida ao sonambulismo, ele acreditaria que a mesa falasse. E o tempo se passou. 1855, um ano após, encontrou-se com o senhor Carlotti, outro magnetizador que ele conhecia há 25 anos. O senhor Carlotti era muito entusiasta, muito eufórico, e foi com essa euforia que relatou pela primeira vez que eram os espíritos os responsáveis pelos fenômenos das mesas girantes. Aquele entusiasmo, mais ainda, causou desconfiança no professor Rivail, um cientista. E ele não levou em consideração. Mas tudo havia sido programado. Em casa, depois de uma sonâmbula, aonde ele estava, 3 pessoas foram ali se encontrar. O senhor Partier, aquele a quem ele havia encontrado, o senhor Fortier e a senhora Planemison. Estes eram pessoas sérias, não entusiastas, e foi com seriedade que falaram ao professor Rivail da intervenção dos espíritos nos fenômenos das mesas girantes. Agora, ele estava interessado. E o senhor Partier o convidou para assistir às reuniões semanais na casa da senhora Planemison. E ele foi.
Maio de 1855. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Entrevi, sob essas futilidades aparentes, alguma coisa de séria, e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Futilidades, porque os assuntos eram os mais triviais possíveis. Coisas a respeito da vida material, a respeito do futuro, banalidades. Tudo o que se propunham nos vários lugares onde as mesas giravam era para distração, era para entretenimento, para curiosidades. Foi lá que ele conheceu o Sr. Baudin, que o convidou para ir à sua casa nas sessões semanais. As médiuns na casa da família Baudin eram as suas duas filhas. Como nós vimos, as duas jovenzinhas do filme, Julie e Caroline Baudin. Elas usavam uma cesta de bico para fazer as psicografias. O professor Rivaio fala que as sessões na casa do Sr. Baudin eram sempre muito cheias. Qualquer pessoa que solicitasse autorização para presenciar os fenômenos era admitido na casa. Mas ali também a futilidade imperava, a algazarra imperava. Ali pude ver comunicações contínuas e resposta a perguntas até mesmo mentais. Os fenômenos evidenciavam uma inteligência desconhecida. Foi lá que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo. Ali se manifestou um espírito de nome Zéfiro, que disse ser o guia espiritual da família Baudin. O professor Rivaio nos diz que Zéfiro sabia fazer as pessoas rirem, mas, quando era preciso, também sabia dar bons conselhos. E, quando assistido pelos espíritos superiores, foi quem ajudou pela primeira vez as pesquisas de Kardec. Chegava às sessões com uma série de perguntas preparadas e as respostas eram precisas, profundas e lógicas. Logo compreendi a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nestes fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso do passado e do futuro da humanidade. O professor Rivaio chegou à primeira conclusão. Os espíritos são as almas dos homens, e por isso não detêm todo o conhecimento, não detêm todo o saber. O seu conhecimento depende do seu grau de aperfeiçoamento. E ele nos diz que conhecer essa verdade, desde o início, o impediu de aceitar tudo que lhe falassem como uma verdade, de cair em escolhos, em perigos. Ele aceitava as opiniões dos espíritos como uma opinião pessoal. E somente depois de recolher várias opiniões a respeito de um mesmo assunto, e quando elas eram semelhantes em conteúdo, ele aceitava como uma verdade. Era uma revelação nas ideias e nas crenças, e seria preciso agir com prudência e cautela, e não levianamente, para não me deixar iludir. Os espíritos foram para mim, do maior ao menor, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Deolindo Amorim nos conta a respeito desse momento em que já não era mais um momento de curiosidades e divertimentos. Havia passado a fase da curiosidade. Na casa da família Baudin, o professor Rivaio instituiu um estudo sério. As pessoas que antes apareciam para se divertir já não tinham mais interesse naquelas reuniões.
Ali estavam agora só aquelas pessoas que realmente gostariam de estudar aqueles fenômenos. Alguns observadores e curiosos apenas se impressionaram com os fenômenos e deram testemunho. E Deolindo Amorim vem nos dizer que o testemunho dessas pessoas que não tinham nada a ver com a doutrina dos espíritos foi um testemunho válido. Porque uma vez que não eram comprometidos com a parte doutrinária das revelações, eles atestavam a autenticidade dos fatos. E isso foi importante para haver a credulidade. Outros, de categoria científica, fizeram experiências notáveis, ainda hoje válidas, mas não saíram do campo experimental, abstendo-se de fazer considerações doutrinárias. O professor Rivaio foi além, pois fez observações e experiências tão criteriosas como a de outros interessados nos problemas mediúnicos, mas pressentiu logo as consequências de tudo isso, pelo seu agudo senso filosófico. E o tempo passava. Enquanto buscava as suas pesquisas, as suas perguntas, as suas respostas. Um dia, na casa do senhor Baudin, no dia 25 de março de 1856, o professor Rivaio pôde entrar em contato com o seu espírito familiar, o espírito guia da sua missão, o seu protetor. E lhe disse: meu espírito familiar, quem quer que sejais, eu vos agradeço por estar aqui presente. Podes me dizer quem sois? Para ti, me chamarei a verdade. E todos os meses aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. E ele perguntou: depois posso vos evocar em minha casa? Sim, para te auxiliar pelo pensamento. O espírito familiar lhe advertiu que, se quisesse o êxito da sua missão, que usasse de muita discrição, pois os homens ainda não podiam saber do que se tratava. Mas orientou mais: não ouvideis que podeis vencer, como podeis falir. Se falires, um outro te substituirá, porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um homem. A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de tua parte não fizeres o que é necessário. Tens o livre-arbítrio. Cabe a ti usá-lo como entendes. Nenhum homem está constrangido a fazer fatalmente uma coisa. E o professor Rivaio perguntou: o que poderia causar o meu fracasso? Seria a falta de minhas capacidades? E o espírito familiar falou: não. Não é a falta das suas capacidades, mas a missão do reformador é sempre cheia de dificuldades, de obstáculos e perigos. A tua preveniu. É rude. Disso te previno, porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, e permaneceres tranquilo em tua casa. Não. Ser-te-á preciso expor-te ao perigo, levantarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição. Sucumbirás sob o peso da fadiga. E terás que sustentar o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, de tua saúde e mesmo de tua vida, porque sem isso viverias por muito mais tempo.
Para agradar a Deus, não basta a inteligência. É preciso antes a humildade, a modéstia, o desinteresse. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato, para não atrapalhar a missão com ações ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Mais de um sucumbiu, me disse o guia espiritual. Vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. Hippolyte Léon Denisard Rivail tinha agora 52 anos de idade. Era um homem culto, uma inteligência exemplar. Conhecia várias ciências e falava fluentemente diversas línguas. Publicou vários livros e, por conta disso, tinha conquistado o respeito e a admiração da sociedade francesa. O que torna um homem um missionário? Um missionário não nasce feito, ele precisa se construir. Não tem privilégios. Precisa conquistar o merecimento. A vitória da sua missão não está garantida. Antes, é preciso que ele consiga a vitória sobre si mesmo, o que transforma um homem em um missionário. Deolindo Amorim respondeu profundamente essa pergunta. Pelo estudo e pela ciência, se faz um douto, um sábio, não um missionário. Sem espírito de renúncia e de sacrifício, nenhum homem se torna missionário. É preciso um conjunto de qualidades positivas: humildade, paciência, tenacidade, honestidade e respeito à verdade, acima de suas próprias ideias e de seus interesses pessoais. O missionário não corteja o poder, nem a liderança de massas, nem as glórias humanas. Cumpre a sua missão e é tudo. Aquele homem era o missionário, indicado por Jesus para trazer à terra a nova era de fraternidade e luz. Espírito Verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem dissimulação. O homem era agora um missionário. E colocou as mãos na massa. Percebi que as informações formavam um conjunto e tomavam as proporções de uma doutrina. Tive o pensamento de publicá-las para a instrução de todo o mundo. Em 1856, meu trabalho estava em grande parte terminado e tomava as proporções de um livro. Mais de 10 médiuns prestaram a sua assistência para este trabalho. Foi da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e retocadas que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804. Estava agora com 52 anos. Quando, da publicação de O Livro dos Espíritos, uma dúvida lhe aflorou. Como assinar? Consciente de que era um homem que tinha o seu nome público, conhecido nos meios científicos,
devido aos vários livros que havia publicado, achou que poderia, de alguma forma, atrapalhar o êxito daquela missão. O espírito Zéfiro havia lhe contado que, em uma antiga encarnação, os dois juntos haviam sido sacerdotes druidas na Gália. E, naquela ocasião, ele havia se chamado Allan Kardec. Então, venceu o bom senso. E Hippolyte Léon Denisard Rivail aceitou o conselho e passou, então, a assinar e a se chamar Allan Kardec. E é por isso que Allan Kardec nasceu junto com a doutrina dos Espíritos. No dia do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Esta é a data que marca o nascimento oficial do Espiritismo. A publicação do Livro dos Espíritos se deu no Palácio Royal, ao lado do Louvre, um edifício que foi construído no século XVII. Foi na Galeria d'Orléans, onde estava situada a livraria Edento, a mesma livraria que depois seria também local de lançamento de outras obras espíritas. A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 questões. 3 anos depois, em 1860, foi feita a segunda edição com mais de 1000 questões. Mas o lançamento superou todas as expectativas. O Livro dos Espíritos foi como um farol que veio dissipar as trevas em que vivia a humanidade, porque não sabiam quem eram até então. E atraiu as multidões de sedentos de luz, da verdade. Foi um passo, um grande passo na evolução espiritual da humanidade. Mas, com tamanho sucesso na venda da primeira edição de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec começou a receber inúmeras cartas, vindas de todos os países, de todos os lugares. Pessoas querendo esclarecimento a respeito de um ponto da doutrina dos Espíritos. E, podendo responder algumas, ele respondia, mas o volume era muito alto. Em sua casa, recebia visita de pessoas vindas de outros países, para que ele pudesse explicar sobre aquela doutrina. Então, começou a pensar. Ao invés de responder o questionamento de uma pessoa, ele poderia responder aquele esclarecimento, abrangendo o maior número de pessoas, para, assim, divulgar mais o seu conhecimento, esclarecer mais a respeito daquela nova doutrina. Nos Estados Unidos, haviam 17 jornais periódicos que falavam a respeito do Espiritismo. Na Europa, que foi o berço do Espiritismo, havia somente um em Genebra, na Suíça. Analisando tudo isso, ele teve a intenção de lançar um periódico, a Revista Espírita. Mas trabalhava em 2 empregos e precisava destes empregos para se sustentar. Ninguém apostou na Revista Espírita porque era um periódico que não tinha um assinante. E ele não pôde contar com a ajuda financeira de ninguém. Então, com os seus próprios salários, pagou todo o investimento da Revista Espírita. E ela foi lançada. Em menos de um ano, a Revista Espírita se espalhou por todos os continentes do globo, com assinantes nas mais altas camadas da sociedade e até nos tronos.
Edições de 1858, 59 e 60 foram reimpressas 2 vezes a pedido dos assinantes. Tornou-se o líder jornalístico da Nova Revelação. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Já havia 6 meses que Allan Kardec recebia em sua casa cerca de 15, 20 pessoas para uma reunião mediúnica, mas não para explorar os fenômenos, mas sim para tirar dos fenômenos as orientações que ele precisava. Mas era uma reunião tão séria que tinha o interesse de muitas pessoas em participar. Por isso, de vez em quando, tinham 30 pessoas em sua casa. Diante dessa dificuldade, eles resolveram se unir, se cotizar, e alugaram no Palácio Royal, o mesmo que havia recebido o lançamento do Livro dos Espíritos, um local onde a sociedade, agora já instalada, ficou por 2 anos, até poder comprar a sua sede própria. Este homem não parou mais. E, amparado pelos espíritos que o intuíram durante todo o tempo, Allan Kardec produziu e publicou as demais obras da doutrina dos espíritos. Entre o lançamento de uma obra e outra, não ficou preso a Paris. Saiu de lá em direção ao interior da França, onde alguns centros espíritas estavam começando as suas atividades. E fez o que ficou conhecido como viagens espíritas. Depois, também para o exterior, fora da França. A sua intenção era conhecer a expansão daquela doutrina. Mas ele se surpreendeu quando viu que a expansão estava muito maior do que ele poderia supor. Em 1860, convidado pelo único centro espírita da cidade de Lyon, aonde ele havia nascido, ele se dirigiu para lá, sabendo que existiam alguns espíritas em Lyon. Mas, quando chegou lá, viu que havia centenas de adeptos do espiritismo. E ali foi considerado o primeiro encontro de dirigentes espíritas. O codificador do espiritismo e os dirigentes espíritas do centro de Lyon. Ao voltar para Paris, depois desta viagem a Lyon, na revista Espírita, ele deu o seu depoimento de quão surpreso ele havia ficado, achando que encontraria alguns espíritas, mas havia centenas deles em Lyon. E 1 ano depois, novamente convidado pelos dirigentes da cidade de Lyon, não só havia 5 a 6 mil adeptos do espiritismo naquelas regiões, como as pessoas faziam reuniões em suas casas para estudar a doutrina dos espíritos. E ali as crianças já estavam aprendendo sobre o espiritismo. Mas foi em 1862 que ele empreendeu a maior de todas as suas viagens. Ele cruzou a França. Durante 7 semanas, visitou 20 cidades, percorreu mais de 3.000 quilômetros. Fez 50 reuniões com dirigentes espíritas, mas foi em Lyon que ele fez a maior reunião, uma assembleia de dirigentes espíritas, representados ali 600 centros espíritas. E foi desta reunião que ele depois lançou o livro Viagens Espíritas, porque naquela reunião com 600 dirigentes, repassou orientações de organização das atividades que até hoje são válidas. As instruções de Kardec sobre a organização e administração das sociedades espíritas são ainda hoje aplicáveis e uma garantia para a pureza doutrinária.
caracterizam-se pela firmeza, lucidez e responsabilidade. É um exemplo de ponderação, de repulsa ao misticismo e uma revelação de alto espírito universalista. Allan Kardec é o ser que há muito realizou o que intentamos, a substancial reforma íntima, que possibilita a mágica interação. A criatura vivendo no espiritismo e o espiritismo vivendo na criatura. Vamos falar a respeito do Auto de Fé de Barcelona. O senhor La Chatre morava na Espanha, em Madrid, e fez uma encomenda de 300 exemplares espíritas, livros espíritas, brochuras espíritas, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec separou entre Livro dos Espíritos, Livros dos Médiuns, Revista Espírita e algumas brochuras e entregou ao correspondente do senhor La Chatre uma caixa para o correspondente em Paris. Este correspondente colocou outras coisas dentro da caixa e a despachou para a Espanha. Chegando lá, o senhor La Chatre foi convidado a vir pagar as taxas aduaneiras, vamos dizer assim. Pagou, mas não recebeu os livros. Os livros ficaram retidos para que o bispo da Espanha, que estava em Madrid, retornasse e lesse a relação daqueles livros, autorizando a sua entrega e a sua circulação naquele país. Assim, quando o bispo voltou e viu a relação de livros que haviam naquela caixa, mandou que todos fossem separados para queima através das mãos do carrasco. Allan Kardec e o senhor La Chatre tentaram de todos os meios recuperar a posse daqueles exemplares, que de forma alguma pertenciam ao bispo. Haviam entrado de maneira legal naquele país, mas não conseguiram. Então, Allan Kardec se dirigiu ao seu guia espiritual e perguntou se deveria insistir na retomada daqueles livros. E ele disse que sim, poderia até insistir. E se insistisse, retomaria os livros. Mas a perda material nada é a par da repercussão que o fato produzirá em favor da doutrina. Assim, deixou-se que os livros fossem queimados. Por ordem do bispo dessa cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo. Naquele país, onde a imprensa pouco havia dado valor à doutrina dos espíritos, e neste assunto sequer tocava, agora foram obrigados a tocar. E aí sim, levantou-se o questionamento, mas que doutrina é essa que o bispo fez queimar? Allan Kardec, na Revista Espírita, depôs a respeito da queima daqueles livros. Podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de extingui-las. As ideias estão no ar, e quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. Foi o que aconteceu. Ali, a doutrina dos espíritos, ainda apagada, nasceu no coração e na mente daquele povo que não conhecia ainda. E aí, na reunião mediúnica, o espírito São Domingos veio dizer: nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que, assim agindo, daríamos um grande passo à frente. Estamos chegando ao fim. Na manhã do dia 31 de março de 1869, Allan Kardec, em virtude de um rompimento de um aneurisma, cai desencarnado.
O seu corpo foi sepultado no cemitério Père Lachaise, de Paris, onde várias outras pessoas importantes e influentes também foram sepultadas. E ele vem agradecer, já nos outros dias seguintes, as palavras de carinho e amizade que recebeu naquele momento sobre os seus restos mortais. E afirmou: não podeis duvidar, eu estava presente e profundamente feliz de saber que, como sou querido e de como nosso pensamento está afinizado para seguir à frente com a doutrina dos Espíritos. Depois, em maio deste mesmo ano, ele se dirigiu a nós, os espíritas. Não basta querer hoje, amanhã, depois de amanhã. Para ser digno da doutrina é preciso querer sempre. A vontade que age por espasmos não é mais vontade, é capricho no bem. Mas quando a vontade se exerce com a calma que nada perturba, com a perseverança que nada detém, é a verdadeira vontade, inquebrantável em sua ação, frutuosa em seus resultados. A doutrina dos Espíritos é a terceira revelação. Allan Kardec foi o instrumento que a espiritualidade encontrou para fazê-la chegar às nossas mãos. Nós começamos com as palavras de Chico Xavier. Vamos terminar lembrando dessas palavras, porque ali ele nos convida a lembrar de Allan Kardec, não apenas anualmente, por ocasião do seu aniversário, mas diariamente, com amor e carinho. Foram essas as suas palavras. Deste homem admirável, que trouxe para nós a nova revelação. Por isso, nós vamos dizer: obrigado, Allan Kardec.